Oi, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai analisar os informativos 756 e 757 do STF no que diz respeito ao recurso extraordinário 631.240 de Minas Gerais. Ficou entendido nesse recurso o seguinte, que a concessão inicial de benefício previdenciário depende, sim, de um prévio requerimento administrativo nas agências do INSS. Não havendo violação desses casos, no que se refere ao artigo 5º 35 da Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade do judiciário, bem como não houve violação também em relação ao artigo 2º da Constituição Federal, que é a separação dos poderes. Entendeu o STF que você, para conseguir um benefício previdenciário inicialmente, você tem que ir, sim, a uma agência do INSS fazer o requerimento administrativo. Só a partir da negativa do INSS administrativamente é que o seu interesse de agir, aquele requisito do interesse de agir, necessidade de apelar ao Poder Judiciário, digamos assim, é que você vai poder entrar com a sua ação judicial. Falando, olha, fui no âmbito administrativo, tive o meu requerimento negado e agora eu quero minha concessão de benefício inicialmente em relação ao INSS aqui no Poder Judiciário. Foi isso que ficou decidido pelo STF. No entanto, eram 8.601 processos que dependiam desse julgamento. Tinham várias causas diferentes aqui. O que o STF fez? Ele elencou algumas exceções. Quando que não vai precisar ir direto no INSS, eu já posso entrar diretamente no Poder Judiciário. São 3. Eu fiz até um esqueminha para vocês. Pode conferir. Primeiro caso, que você já pode ir direto no Judiciário você tentou no âmbito administrativo e houve um silêncio do INSS. O INSS não se manifestou, ele nem falou que você teria direito e nem que você não teria direito no prazo de 45 dias, que é o que a gente conhece em direito administrativo como silêncio administrativo. Houve aqui um nada jurídico. Então, havendo essa exceção, você parte direto para o Poder Judiciário sem precisar esperar a resposta do INSS. Segundo caso, o INSS, quando tem posição notória e reiteradamente contrária à sua postulação, você já sabe que se você requerer administrativamente vai ser negada. Vá direto ao Poder Judiciário que você vai conseguir ter a sua ação analisada por um juiz. Terceira exceção, revisão de benefício previdenciário não precisa entrar com requerimento administrativo anterior. Vá ao Poder Judiciário, a não ser que, se o seu caso de revisão previdenciária precisar de análise de matéria fática, aí sim precisa anteriormente do análise pelo INSS do seu pedido administrativo. No próximo slide, a gente vai ver as regras de transição. Regras de transição foi o nome que o ministro Barroso colocou para a modulação dos efeitos nesse caso. Então, como a gente já tinha falado, muita gente foi envolvida nesse julgamento. Então, ele falou, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu propus para a Procuradoria-Geral Federal e a Defensoria Pública da União entrarem no consenso. Eles entraram no consenso e me enviaram as ideias dele para essas regras de transição, como que a gente faria com os demais processos que já estão em andamento, que já foram ajuizados. O que a gente faria com esse povo todo, esses 8.601 pessoas que estão dependendo do julgamento agora? O consenso entre Procuradoria-Geral Federal, que defende INSS, e Defensoria Pública da União foi o seguinte, e foi acolhido totalmente pelos ministros do STF. As regras foram, as ações que já estão ajuizadas e vieram diretamente de juizado itinerante, ou seja, onde não há agência de INSS, não extingue a ação. O interesse está comprovado, o interesse de agir está comprovado, ela continua a correr. 2. Quando o INSS já tenha oferecido uma defesa de mérito, uma contestação naquela ação que já tramita sem prévio requerimento administrativo, já ficou comprovado o interesse de agir. Ficou comprovada a resistência do pedido pelo INSS. Continua a correr também, ela não vai ser extinta. O último caso, demais casos que não envolvem nem juizado itinerante, nem defesa de mérito pelo INSS, que já aconteceu. Ou seja, só temos uma citação do INSS sem defesa de mérito e não é caso de juizado itinerante. O que vai acontecer com esse pessoal? Mesmo havendo uma ação pendente, o autor dessa ação já ajuizada hoje, que tem uma ação ajuizada hoje no Poder Judiciário, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com um pedido administrativo perante o INSS em 30 dias. Se não fizer, o processo vai ser extinto. E se o INSS
o INSS vai ter 90 dias para se manifestar. Então, ele tem 30 dias para pedir uma resposta do INSS administrativamente, mesmo tendo a ação dele já ajuizada judicialmente. Ele entra, INSS, eu quero uma resposta administrativa. O INSS tem 90 dias para responder se ele tem direito ao benefício ou não. 90 dias se passaram, o INSS não falou nada, o que vai acontecer? Se o INSS negar o benefício, a ação judicial continua. Se ele conceder o benefício, a ação judicial vai ser extinta porque o âmbito administrativo satisfez a pretensão. E se o pedido for concedido, se ele negar o benefício e não falar nada, a ação judicial continua também. No caso, o último caso agora para a gente analisar, e se o pedido for concedido administrativa ou judicialmente? Que data que vai ficar para o beneficiário a partir de quando ele começa a receber o benefício? A partir da decisão do STF, a partir da citação inicial do processo, a partir da propositura, fixou-se o entendimento no STF que desde o início do processo, de forma retroativa, desde o início do processo judicial, que já está correndo, ele vai ter o seu benefício previdenciário concedido inicialmente. Decisão importantíssimas para as próximas provas de vocês. Eu deixei os slides aqui no vídeo para que vocês anotem, grifem e memorizem essas hipóteses, essas exceções, que isso realmente vai ser muito cobrado em prova a partir de agora, tá bom, gente? Então, eu desejo bons estudos e até a próxima.